Mergulhei no coração de uma manifestação imensa diretamente de Israel, participando de um protesto que revelou para mim o crescente clamor popular contra o governo atual e a guerra na faixa de Gaza. A temperatura política está subindo a todo vapor e parece que Netanyahu está diante de um vulcão prestes a entrar em erupção. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Missão Israel, uma jornada onde os ecos da tragédia do dia 7 de outubro ainda ressoam fortemente. E hoje eu tô te levando para o olho do furacão, um protesto fervoroso de um povo traumatizado. Vamos também nos encontrar com uma brasileira, uma resiliente sobrevivente do terrível massacre na rave do Festival Supernova e visitar o local onde o desastre se desenrolou. Se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora, deixe seu like, compartilhe sem moderação e assista ao primeiro vídeo da nossa série se ainda não viu. Quando a história moderna de Israel for contada no futuro, alguns nomes serão inescapáveis. Davi Ben-Gurion, o primeiro-ministro da história do país, certamente será lembrado. Como será lembrada Golda Meir, que também foi primeira-ministra em momentos absolutamente críticos naquele país. Ariel Sharon será lembrado como ex-general que fez fama como líder linha dura e que, ao fim de sua carreira, abriu as portas de Gaza ao Hamas a ordenar a retirada unilateral de Israel da região. Todas essas figuras históricas que já partiram, um nome com o qual estamos familiarizados e que está na mídia há algumas décadas também se sobressairá. Falo do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Seu nome é onipresente na política israelense nas últimas 3 décadas. A primeira vez que ocupou o cargo que ocupa agora foi em 1996. É mais ou menos como se Fernando Henrique Cardoso ainda fosse presidente do Brasil. A primeira passagem durou 3 anos e acabou em 1999. Netanyahu voltou ao poder em 2009 e ficou no cargo até 2021. Após um breve interregno, quando a oposição montou uma ampla aliança indo da centro-direita à esquerda, ele voltou ao poder em dezembro de 2022 e voltou para estar à frente do país em seu momento mais crítico em décadas. Se os defensores de Israel no Brasil esperam que Netanyahu seja uma unanimidade, trago más notícias. A situação é o exato oposto. O primeiro-ministro enfrenta uma fortíssima oposição interna. E não é uma oposição que tenha unidade ideológica. Vai desde radicais de direita que gostariam de um enfrentamento ainda mais duro na faixa de Gaza, se estendendo para a região norte num conflito que escalaria contra o Hezbollah, até o pessoal de esquerda que gostaria que um cessar-fogo fosse buscado, ainda que há um alto custo. A unanimidade, se é que podemos chamar assim, é que todo o povo de Israel gostaria de receber respostas sobre as falhas de segurança ocorridas no fatídico 7 de outubro do ano passado. Uma pesquisa chocante divulgada pelo Canal 13 em 21 de janeiro desse ano revelou uma queda vertiginosa para o Likud, partido de direita de Netanyahu, prevendo uma redução pela metade de sua presença no parlamento. Para chegar ao cargo é necessário construir maioria no Knesset, o parlamento israelense. O Canal 12 de Israel relata que o primeiro-ministro Netanyahu está pronto para embarcar em confrontos fortes, públicos e dramáticos com o presidente americano Joe Biden, em meio a tensões entre os dois líderes. À medida que a relação entre Biden e Netanyahu tem se tornado cada vez mais tensa, uma incursão terrestre iminente em Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, emergiu como um novo ponto de conflito, ameaçando colocar os aliados ainda mais uns contra os outros. Biden, sem saber que estava sendo gravado, disse que não teve ainda o que chamou de uma Come to Jesus Meeting, uma expressão que se refere a uma reunião em que haverá um momento de compreensão e realização súbita, uma epifania ou reconhecimento de uma situação que acabará precipitando uma mudança drástica que está prestes a ocorrer. Mas para evidenciar de vez como a situação do comandante em chefe das Forças de Defesa de Israel está mal das pernas, a pesquisa afirmou que 50% dos israelenses de direita acreditam que eleições antecipadas deveriam ser convocadas, com 40% dos israelenses que votaram especificamente no partido Likud do primeiro-ministro Netanyahu dizendo o mesmo. De acordo com a pesquisa, 30% de todos os israelenses acreditam que as eleições deveriam ser declaradas agora, enquanto 34% acreditam que uma data para as eleições deveria ser marcada para depois da guerra e 29% disseram que as eleições deveriam ser realizadas no final do atual mandato do Knesset, só em 2026. E diante dessa convulsão política surge a pergunta: como Netanyahu ainda se mantém no poder? E a resposta é tão simples quanto é sombria: porque Israel está em guerra. Esse estado de emergência tem unido o país sob uma bandeira de urgência, adiando questões políticas internas enquanto enfrenta ameaças iminentes externas.
A consciência nacional está focada em neutralizar as ameaças do Hamas e do Hezbollah ao norte, deixando a política interna em segundo plano até que a segurança seja assegurada. Mas, eventualmente, Netanyahu terá que enfrentar as consequências, não apenas politicamente, mas também legalmente por falhas de segurança. Esse precedente histórico é um mau presságio para Bibi, um prenúncio de um julgamento severo para ele, à medida que Israel confronta a sua atual crise de liderança com uma determinação inabalável. Estamos aqui na Praça do Museu de Arte de Tel Aviv, um local de encontro muito simbólico, em frente ao Ministério da Defesa de Israel, aquele prédio ali, onde uma cena muito emocionante e complexa está se desenrolando aqui. Famílias dos reféns mantidos pelos Hamas estão ali reunidas em protesto. E esse é um momento de muita dor compartilhada, um clamor assim uníssono pela libertação dos seus entes queridos, mas é importante notar a complexidade desse agrupamento todo aqui atrás, porque não tem uma voz única, um único pedido, porque entre eles tem uma diversidade de posições políticas. Alguns pedem eleições antecipadas, assim, buscando uma mudança na liderança e nas políticas que possam influenciar o destino dos seus familiares retidos. Outras talvez concentrem seus esforços, né? Outras em termos da diplomacia e de ações diretas para o retorno seguro dos reféns, mas o que une essas famílias é o sofrimento, um senso de esperança, é um mosaico assim, de desespero em busca de uma solução que transcende qualquer picuinha política, qualquer divergência política. Então, não é uma questão monolítica, uma questão multifacetada, representa a complexidade da sociedade israelense e do conflito prolongado com o Hamas, reconhecido internacionalmente, como vocês sabem, como uma organização terrorista bárbara. Então, no meio dessa angústia toda aqui nessa praça, no meio desse local de expressão, a gente vê aqui o amor incondicional, com medo profundo ao mesmo tempo, e essa determinação incansável dessas famílias que estão, através desse protesto, buscando apenas chamar atenção para a situação dos seus amados, dos seus entes queridos, mas também para, obviamente, a necessidade de união e de ação dentro de uma sociedade que está tão frequentemente dividida, né? Então, entre eles tem o sofrimento, que é um lembrete muito marcante desses tempos de crise, mas também tem a humanidade compartilhada que às vezes transcende essas barreiras ideológicas. Esse é um momento de profunda reflexão sobre os custos humanos de conflitos tão duradouros e também sobre o poder da solidariedade em meio a tanta adversidade. Mas agora eu pretendo me aproximar de algumas dessas famílias, talvez algumas estejam dispostas a compartilhar suas histórias, os seus relatos, a sua dor pessoal, para eu ouvir e transmitir o depoimento pessoal delas sobre a situação dos seus familiares aqui para vocês. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade para entender mais profundamente as nuances dessa crise toda e assim servindo de gancho aqui para a sequência do nosso vídeo. Aqui você vê o protesto Bring them home now, bring them home now. Traga-os de volta para casa agora. Esse é o slogan que eles estão encampando aqui na praça e a gente vê que já são longos e desesperadores 147 dias, 12 horas, 36 minutos e agora 40 segundos, um pouco mais, e assim vai indo adiante. Aqui diretamente da Praça Kaplan em Tel Aviv, local clássico aí, tradicional para manifestações e protestos. Aqui vocês conseguem ver alguns partidos progressistas de esquerda ali, alguns partidos assim de acepção árabe pedindo cessar-fogo urgentemente, no momento aqui onde começam a surgir informações onde Israel, o governo de Netanyahu, teria basicamente se comprometido a aceitar um cessar-fogo e só dependendo da anuência e da concordância do Hamas, obviamente. Tudo isso informado pelo Ministério de Defesa americano. Então é a história em curso aqui e tudo bate mais forte, tudo é 10 vezes mais potente quando você está vendo a dor coletiva aqui escancarada na tua frente. Então não é mole não. Olha a galera aí. Ainda vou entender exatamente qual é a linha aqui desse núcleo, mas
Pelas placas você já consegue decifrar. Stop the genocide, pare o genocídio. Então, de novo, mais uma demonstração que tem demandas muito distintas aqui. É um país muito contraditório, muito dividido nas demandas. Quem se propor a precocemente tentar entender Israel, avaliar a postura israelense apenas sobre um prisma, como se o povo pensasse a mesma coisa e por consequência, o país deveria ser avaliado só de uma forma no cenário global, sendo um país de direita, acho que é algo completamente raso e completamente refutado pela realidade. Quão heterogêneo é o povo israelense. Isso que tem mais me surpreendido. Eu já tinha uma noção, mas está em cada poste, está em cada rua, está em cada grito. É muito nítido que é um país que ainda vai ver muita dificuldade em poder chegar a consenso, mas esperança é a última que morre. Concessões vão ter que ser feitas pelos dois lados até chegar em diferentes resultados ou diferentes, para cumprir também esses diferentes objetivos, né? Essa mesa aqui que foi montada como um gesto simbólico para representar cada um dos reféns aqui, das famílias aqui concentradas na praça. E como é a noite de Shabat, que é o sábado sagrado aqui para o povo judeu, tem todo um simbolismo ainda mais carregado para representar a ausência dos seus entes queridos que estão retidos pelos terroristas do Hamas. E cena forte, não tem jeito. Aqui você vê que tem toda uma comoção muito carregada aqui, além dos parentes muitos simpatizantes, muitos cidadãos aí reforçando o coro em busca de uma solução quanto antes. Meus amigos, aqui agora a cuíca vai roncar, a cobra vai fumar. Centro nervoso aqui dos protestos pedindo... Olha lá. Impressionante a mobilização aqui, você vê a tensão no ar, você consegue cortar o ar, a atmosfera aqui com uma faca, impressionante. Agora no olho do furacão aqui, protesto imenso pela liberação dos reféns, se desmobilizando, olha só. No centro nervoso de Tel Aviv, o pessoal aqui com cara de poucos amigos, a consternação total. Olha lá, olha lá. Olha o clima. Olha o clima, meu amigo. Não é mole não, vamos em frente. Você vê que tem árabes e judeus juntos aqui reforçando o coro. Benjamin Netanyahu precisa ir para casa, ok? Ele falhou 100%. O governo dele precisa ir para casa e a oposição precisa ir para casa, ok? Os 120 cidadãos no parlamento israelense precisam ir para casa agora mesmo. Meu amigo, batata do Netanyahu tá assando. Olha lá. Meu amigo. I'm from Brazil, sir. What does this say? What does this say? In English, no English. English. Destroying Israel. Destroyer of Israel. All right. Destruidor de Israel é o que está escrito ali. Olha aquela faixa ali, ó. Está escrito aqui, ó. Crime Minister. Uma brincadeira com Prime Minister, Crime Minister. Ministro do crime. Em vez de primeiro-ministro, o ministro criminoso. Batata dele, meu amigo. Esse cara tá em maus lençóis aqui. Se tem uma coisa que eu senti da galera aqui é desaprovação total, repúdio total ao governo Netanyahu. Ali, ó, 56 anos prisioneiros da ocupação. Liberte todos nós. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algo realmente muito impressionante, forte, que é uma simulação que foi feita aqui do túnel, onde provavelmente os reféns estão retidos na faixa de Gaza. E a gente vai dar uma passeada ali dentro, mas só para dar a dimensão do simbolismo desse local. Aqui tem uma
tem um aviso, vocês podem ver, aqui diz O Túnel, uma instalação pelo artista Rony Lefebvre que simula a realidade terrível na qual os reféns foram jogados. Enquanto haver uma luz no fim do túnel, haverá um facho de esperança. Visitantes podem entrar no túnel e escrever uma mensagem para demandar o retorno dos reféns. Os visitantes são convidados a tirarem fotos e marcar o túnel em ordem para tentar manter os reféns como uma prioridade. Hashtag tragam eles para casa já, agora. E aí, concluindo, essa instalação é uma produção dos reféns e das famílias que sentem, as famílias ainda que sentem a falta deles, né? O fórum que eles representam, e muitos voluntários, e logo embaixo uma mensagem aqui bem agourenta, né? Entrar no túnel pode despertar fortes emoções, dizendo que visitantes deveriam entrar sob sua própria conta e risco, e a entrada não é recomendada para crianças ou indivíduos que estão vulneráveis para distúrbios psicológicos. Então, vamos ver como é que é. Aqui a gente entrando. Essa é a situação que os caras devem estar metidos agora. Sente a pressão aqui. Coisa minúscula. Você imagina só estar nesse mafuá aqui, meu. Esse mafuá macabro, para dizer o mínimo. Então, aqui dá para ter uma noção da condição quase subhumana aí que eles estão sendo submetidos. Não é mole não. Aqui é barra pesadíssima. No domingo chegamos ao local do Festival Supernova, festival produzido pela empresa brasileira Universo Paralelo de música eletrônica, uma rave que foi transformado agora em um campo de memória, num grande memorial. Aqui onde 364 vidas foram brutalmente ceifadas pelo Hamas no 7 de outubro, um mosaico gigante com fotos das vítimas e a mensagem, abre aspas, lembraremos de vocês pela eternidade, acolhe visitantes no kibbutz Haim, no sul israelense. Esse local, palco do maior massacre desse dia fatídico, com 1.160 pessoas mortas em ataques coordenados e onde cerca de 250 foram sequestradas, tornou-se um marco de luto e de homenagem. Em meio à nossa jornada, tivemos a honra de ser recebidos por Rafaela Tristman, uma brasileira que carrega as cicatrizes desse dia terrível. Rafaela compartilhou conosco o vazio deixado pela ausência de suporte do governo brasileiro e a dor profunda causada pela postura oficial do país frente ao ocorrido. Sua voz, embora marcada pela tristeza, carregada em luto, ressoa com muita força, uma força que transcende a sua própria dor, ainda mais tendo visto seu próprio namorado sendo morto em sua frente, um testemunho vivo da resiliência humana diante da adversidade. Você tem algum comentário a fazer para diversos setores da imprensa e também da sociedade brasileira que alegam que a sua declaração junto ao ministro Israel Katz seria um movimento de instrumentalização do seu sofrimento, do seu drama, pelo governo israelense para ganho político interno? Você entende essa crítica de alguns setores da sociedade brasileira e algum comentário? Bom, obrigada que você fez essa pergunta para eu poder comentar. Eu só queria deixar claro que o governo israelense em nenhum momento me pediu para falar absolutamente nada. Eu faço passeios para ir para Reim, para o lugar onde foi a festa. De lá me ouviram falando com um dos grupos, gostaram da maneira que eu falo, me fizeram um convite. Me ligaram para me perguntar se eu gostaria de participar, se é uma coisa que eu me sentiria confortável. Antes da entrevista, se sentaram comigo e falaram, olha, Rafael, você vai estar se colocando numa exposição, você tem certeza que você quer falar? Ninguém me falou absolutamente nada, ninguém me deu um script, ninguém me deu nada para falar. Ninguém te induziu. Não, eles literalmente viraram para mim e falaram, Rafaela, fala o que você sente. Eles nem me perguntaram, no vídeo eu falo em português, eles não me perguntaram antes do texto, eles literalmente me deram
a confiança e falaram, fala o que você acha que tem que ser dito, depois você explica pra gente, você conta pra gente se você quiser. Aqui em Israel as pessoas também ficam muito chocadas com esse tipo de declaração. O povo brasileiro aqui em Israel é um povo muito bem recebido. As pessoas gostam muito, e também não é a maioria do povo que pensa assim, não é o povo brasileiro que está falando isso, e sim um governo. Então as pessoas ficaram muito machucadas, essa notícia chegou em mim. Só que eu não vi aonde eu ia ter a oportunidade de falar, e acabei recebendo essa ligação de um convite para falar. Bom, toda vez que eu conto essa história, a única coisa que eu tento passar é que sim, tem um após. Eu acho que a minha maior mensagem é como lidar. Bom, não tem uma receita de como lidar, mas eu tento sempre me manter positiva. O Hanani, ele é a minha luz, ele é a minha proteção, ele é a minha força. Eu uso muito o pensamento de como ele acharia, o que ele pensaria se eu ficasse agora depressiva, não seguisse pra frente, o que ele ia falar pra mim? Porque ele a vida inteira, o tempo todo que a gente estava junto, ele me ensinou a viver, a curtir a vida, a aproveitar, a ser uma pessoa mais leve. Então essa é a maior prova de tudo que ele me ensinou e de tudo que eu venho aprendendo ao longo dos anos, de valorizar a vida, de não se preocupar. Tudo pode acontecer a qualquer momento, sempre ser o mais positiva com o possível. Eu comigo mesma, eu tenho muitos momentos que me quebra o coração, me dói. Isso que eu tô aqui agora falando bem, consigo interagir, não significa que de noite eu não me doa bastante, mas eu sempre luto na cabeça. Eu falo, não vou pensar assim, já foi uma coisa que passou, isso não vai me destruir. Porque é uma opção bem fria. Ou uma coisa dessa te destrói, ou te constrói. É muito simples e muito frio. E é a gente que tem o poder de escolher. Então, pra mim, eu escolho todos os dias escolher o lado bom e olhar pra flor bonita que tá na rua, e parar pra olhar os passarinhos, e parar pra conversar, e parar pra ser gentil e dar uma mão pra alguém na rua, e parar pra tentar ser melhor e mais gentil comigo mesma. E sempre passar mensagens de inspiração e de tudo é possível, tudo se consegue, é tudo na cabeça. A experiência se torna ainda mais visceral com os sons de explosões vindas de Gaza no horizonte. Tamanha a proximidade, um lembrete sombrio da realidade contínua de conflito e da contraofensiva israelense que segue ocorrendo em território palestino. Enquanto isso, o complexo do Festival Supernova, adornado com fotografias, bandeiras israelenses, velas e coroas de flores, serve como um dos raros espaços públicos que testemunham a extensão do horror perpetrado pelo Hamas, em contraste com a busca de paz dos visitantes e a natureza resiliente do lugar. Esse local, um dos poucos abertos ao público dos mais de 40 pontos atacados, não só atrai israelenses em busca de conexão e entendimento, mas também serve como um testemunho do impacto devastador do conflito sobre comunidades, lembrando ao mundo a importância de lembrar e honrar aqueles que se foram. Já havia vivido a experiência de adentrar os campos de concentração nazistas na minha viagem a Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em 2012. Eu sabia que a energia podia ser bastante pesada, mas eu confesso, nada poderia ter me preparado para o que eu senti ali. Estamos aqui no local onde aconteceu um dos mais trágicos ataques da história de Israel. E o que começou com uma celebração com a participação de 16 DJs de renome mundial e cerca de 3.000 a 4.000 amantes da música terminou numa catástrofe inimaginável aqui representado. Eu estaria na pista de dança nesse exato momento. Foi numa madrugada de sábado e os terroristas do Hamas invadiram, resultando na morte de pelo menos 260 pessoas e também no sequestro de dezenas e dezenas de reféns. Esse ataque não foi apenas o massacre civil mais mortal de Israel, mas também o ataque mais letal já ocorrido em um concerto na história do planeta. Os terroristas chegaram com fuzis AK-47, granadas propelidas por foguetes, invadiram o festival e passaram cerol por tudo que é lado aqui. Os participantes do festival, muitos dos quais eram muito jovens e desarmados, pacíficos, foram pegos de surpresa, tentaram fugir aqui pelos campos abertos ao redor do local, apenas para serem abatidos pelos militantes. Senhor, tenho certeza que contou a todos sobre isso. Mas você se importaria de repetir aqui sua experiência em relação ao Festival Supernova? Onde você estava? Como ouviu a notícia? Com que rapidez veio ao resgate? Eu estava em casa em Tel Aviv,
Eu estava tomando café, como falei antes, e começamos a ouvir as sirenes, porque estava trabalhando no exército. Deixei meus cigarros na mesa, achei que era uma ocorrência qualquer. Em menos de 20 ou 30 minutos, um dos meus soldados me mandou uma mensagem. Ele disse: "Por favor, venha nos ajudar. Nossos outros comandantes não nos respondem." Ele disse: "Benny, um de nossos amigos, está morto ao meu lado e eu estou com 3 balas na minha cabeça. Por favor, venha me ajudar e me tire daqui." Eu perguntei para ele: "Onde você está?" Ele me contou e eu já imaginei que seria um resgate complicado. Eu disse: "Veja ao seu redor, o Hamas ainda está por aí?" Ele me disse: "Não posso. Quando atiraram em mim, acharam que eu tinha morrido. Se eu me mexer agora, vão vir aqui me matar." Eu cheguei aqui às 10 da noite. Quando cheguei aqui, vi toda aquela bagunça deixada por eles. Vi mulheres sem suas calcinhas, vítimas de estupro pelos invasores. O que te motiva em seguir em frente? Minha terra, meus amigos, meu exército. Você sabe, as pessoas nos amam, confiam na gente. Não podemos ficar em casa. Sabe, eu já tenho 59 anos de idade. Ninguém iria me cobrar sobre servir no exército novamente. Eu poderia muito bem ficar em casa, mas eu não consigo. Não conseguiria ficar em casa sabendo que eu poderia ajudar. Sei que essa pode ser uma pergunta difícil, mas você nos disse que estava pronto para isso. Se estivesse aqui no momento da invasão, estaria disposto em sacrificar sua vida pela vida deles? Essa é uma pergunta difícil. Mas o que você quer dizer com isso? Eu não poderia falar para eles me levarem. Eu não me colocaria nessa posição. É impossível conversar com eles. Você não tem nada para conversar com eles. Eles não são seres humanos. Isso é um sapato. Você conheceu pessoas inocentes que vieram aqui. Esse não é um sapato de soldado. Essas pessoas vieram após o ataque do Hamas. Eles vieram, estupraram, queimaram crianças, mataram, roubaram. Se você me perguntar como eu me sinto quando vejo crianças sofrendo com fome, quando vejo isso, eu choro. Tenho filhos também. Mas se uma destas crianças de 5 anos me apontarem uma arma, eu vou matá-la? Não, mas por trás disso eu não me importo com eles. Isso é problema deles, não meu, mas eles fizeram isso. Todas as pessoas nos kibbutz atacados ajudavam eles. Essas pessoas eram da esquerda. Várias pessoas da direita não gostavam deles, pois eles ajudavam os palestinos todos os dias e, mesmo assim, foram atacados. 360 mortos, 40 sequestrados, mulheres estupradas. E ele mostrou aqui uma sandália de um civil de Gaza que invadiu Kfar Aza, né, um kibbutz perto daqui, e que também participou do atentado, né? O que ele quis dizer é que muitos, não só terroristas do Hamas, do grupo organizado ou da Jihad Islâmica, mas também outras pessoas que não faziam necessariamente parte de grupos específicos, participaram, se beneficiaram, aproveitaram para invadir Israel, matar pessoas, sequestrar pessoas, mutilar, estuprar, roubar, durante o atentado de 7 de outubro, que ele falou que mudou o país e, obviamente, ele também falou que o Hamas não vai voltar a controlar nenhuma parte da região da faixa de Gaza. Ele disse que o povo muçulmano não é inimigo dos judeus. Ele disse que o Hamas é inimigo dos judeus e da humanidade. Ele falou que tem soldados árabes muçulmanos lutando com ele, do lado dele. Ele falou que ele tem sangue islâmico junto com ele. Rafaela, está muito nítido para todos nós aqui que é evidente que é uma ferida muito aberta, é um drama muito recente. Mas tentando fazer uma pergunta aqui sobre um aspecto um pouco mais humano e pessoal, e claro, fica à vontade. O que você mais sente falta, especificamente falando, do seu convívio, dos pequenos prazeres e lazeres da vida com o Hanani? De tudo. De qualquer momento, seja estar sentado no sofá da casa, nem falando um com o outro, apenas coexistindo no mesmo ambiente, até passeios, ir pra praia. Sinto muita falta de cantar com ele. A gente escreveu uma música junto. E a gente cantava ela o tempo todo para amigos. E ele sempre me contava do sonho dele de ser DJ, de ter as músicas dele conhecidas. Eu sinto falta de cantar, de olhar para ele,
de respirar a mesma hora que ele respira, assim, qualquer coisa, qualquer coisa. Nosso tempo juntos hoje chega ao fim, mas a jornada continua. Se ainda não se juntou a nós, inscreva-se agora aqui no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e ative as notificações, porque no próximo episódio mergulharemos ainda mais a fundo nesse país traumatizado e em guerra, explorando os locais dilacerados pelos ataques do Hamas. E além disso, compartilharei com vocês em primeiríssima mão uma das experiências mais difíceis e chocantes que já vivi, que foi assistir a um documentário proibido, exibido secretamente pelo governo israelense para a nossa delegação. A verdade está lá fora e estamos na trilha dela. Junte-se a nós na Missão Israel. Seguimos juntos.